Oi, eu sou Larissa Machado e eu fui forçada a adiar o meu intercâmbio para Malta. Se você é novo aqui no canal, tem uns 2, 3 vídeos aí que eu contei que eu ia fazer o intercâmbio para Malta, que eu tinha pedido demissão do meu emprego, né? Eu sou jornalista, eu trabalhava como assessora de imprensa de uma instituição sindical aqui em Goiânia. Eu trabalhava já há 6 anos e eu pedi demissão para ir viver esse sonho de fazer um intercâmbio de 3 meses em Malta, pensar bem o que eu queria da vida, focar mais no blog, né? Produzir mais conteúdos de viagem, né? E conhecer lá a Ilha de Malta, viajar um pouco, estudar inglês, né? Eu ia fazer um intercâmbio de inglês, mas por conta da pandemia e do coronavírus, no dia 11 de março eu já estava com tudo pronto, com as malas feitas, porque no dia 12 eu embarcava para Paris, eu ia ficar em Paris até o dia 15, né? A noite do dia 15, que seria domingo, e no domingo eu iria para Malta. Eu teria começado meu curso de inglês ontem. Mas no dia 11, o governo de Malta anunciou que não ia mais receber voos nem da Alemanha, nem da França, nem da Suíça, nem da Espanha. E o meu voo era da França. E aí eu fiquei um pouco desesperada e, assim, eu já estava acompanhando toda a questão do coronavírus, né, na Europa. Todos os dias eu pesquisava, eu tinha passagem de Malta para Itália no final de março e ela já havia sido cancelada pela Ryanair. E aí eu já estava acompanhando, todo dia eu pesquisava a situação da França, a situação de Malta. Mas assim, eu sabia que estava complicada, estava caótica, mas eu não perdi a esperança de que eu iria fazer o intercâmbio, que eu viajaria na semana passada. Então no dia 11, quando eu vi esse anúncio e tal, fiquei um pouco desesperada. Entrei em contato com o pessoal da agência, né, do intercâmbio, que é intercâmbio direto. Conversei com eles, eles falaram pra primeiro eu correr atrás da passagem aérea, né, ver se eu cancelava e tal. E eu tinha comprado a passagem aérea pela Max Milhas. E aí eu fiquei com muito receio, porque quando você compra por essas agências, não é a companhia aérea que te responde, é a agência. Então eu entrei em contato com a Max Milha, e aí ninguém me atendia, porque tava todo mundo na mesma situação que eu. Ainda tá, né? Tem muita gente ainda aí que tá tentando ligar nas companhias aéreas, nas agências, pra ver se consegue cancelar as passagens. Então eu liguei na Max Milha e com muito custo me atenderam, sei lá, depois de 2 horas fui atendida. E aí me informaram que eles conseguiriam cancelar, mas com um custo, né? E eles iam me enviar esse valor por e-mail. Eles me informaram que eu pagaria metade do valor da passagem e eles devolveriam a outra metade. Mas passados uns 10 minutos me enviaram outro e-mail falando que a companhia aérea, que era a Latam, tinha feito umas alterações e que iam me estornar integralmente o valor da passagem. E foi o que aconteceu. 2 dias depois, esse estorno já estava na minha conta do cartão de crédito. Também no mesmo dia entrei em contato com a Booking, porque eu já tinha reservado um hostel lá em Paris. E aí falei com a atendente, né, em português. A Booking, quando você liga, eles perguntam se você quer falar em inglês ou em português. Então eu falei com a atendente, né, da portuguesa. E aí ela entrou em contato com o hostel, mas no momento que ela ligou, só tinha um atendente, tá? O gerente não estava. E eles pediram para retornar no outro dia para conversar diretamente com o gerente. Então, no dia seguinte, né, a Booking me ligou, que tinha falado com o gerente, e o gerente concordou em me dar um voucher, né, o valor que eu já havia pago, ele me daria um voucher com a validade aí de 1 ano. Eu aceitei. Meu voo de Paris para Malta, né, que foi pela Air Malta. Todos os voos de Malta, né, indo para Paris ou para esses outros 4 lugares foram cancelados, iriam ser cancelados. Então, eu enviei um e-mail para Air Malta. Eles responderam que todas as linhas deles estavam congestionadas, mas que iam me responder em breve. Eles me responderam um e-mail perguntando se eu queria o reembolso e tal. Eu falei que sim, mas eles ainda não retornaram. Eu estou um pouco tranquila porque eu sei que os voos foram cancelados e eles vão acabar me estornando esse valor. Mas eu sei que deve estar uma loucura e tal, como o restante do mundo, né, tá? Então, tô esperando, eu ainda não tive esse reembolso. Outra coisa ainda que eu também não tive reembolso foi o ingresso que eu já havia comprado para o Museu do Louvre.
Até na sexta-feira o museu suspendeu, né? Fechou aí totalmente. Ele já vinha assim, fechava um dia, abria, fechava outro dia, abria. Mas aí na sexta eles anunciaram que ia fechar totalmente. E aí os valores, né? Quem já tinha comprado os ingressos online, eles iriam devolver esse valor. Eu enviei um e-mail também para eles em francês, né? Tudo jogando no Google Tradutor ali. E eles falaram que eu deveria mandar um e-mail para um outro departamento. Mas aí depois teve essa decisão, então eu estou aguardando eles me reembolsarem. Eu acho que é isso, resumindo, foi isso que aconteceu. Não teria como eu ir para Malta nessa situação, porque primeiro eu não ia conseguir entrar. Eu até pensei em comprar um voo saindo daqui, indo para Portugal e chegando lá, mas não ia adiantar, porque todos os dias as decisões estavam sendo mudadas, né? Cada dia uma decisão nova. Tanto é que no dia seguinte, Malta já não estava aceitando voo de lugar nenhum. Lá tá tendo quarentena, estrangeiros que chegam têm que ficar 14 dias isolados e tal. Não tá tendo aula nas escolas, nem creche, nem universidade. Então, assim, primeiro eu não ia conseguir entrar lá. Segundo, se eu conseguisse, eu ia ter que ficar de quarentena. Terceiro, eu não ia ter aula. E aí, sabe? Tipo, eu ia estar pagando por uma coisa que eu não ia estar utilizando, que eu não ia estar usufruindo. Claro que eu fiquei muito chateada, eu chorei demais e tal, porque eu planejei toda a minha vida, eu tô pagando isso desde setembro. Eu fechei isso em setembro. Então tem toda a expectativa, tem toda a questão assim do blog, que eu estava pensando, nossa, essa produção de conteúdo vai dar um boom aqui no blog. E assim, toda a expectativa possível eu tinha colocado nesse intercâmbio e de uma hora para outra, assim, foi por água abaixo, né? Claro que isso, o coronavírus tá aí desde final de dezembro, mas a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? A gente acha assim que não, é um caso isolado, vão resolver antes de piorar e não foi o que aconteceu. Então, assim, não sei quando eu vou fazer o intercâmbio novamente. A escola aceitou que eu adiasse para uma outra data. E aí eu sugeri em maio, mas como é alta temporada, eles queriam cobrar um valor à parte. E aí eu falei para a agência que eu preferia esperar, porque eu não sei também como que vai estar maio a situação. Então, a Intercâmbio Direto me propôs eu ficar com o voucher desse valor pago, né? Eu pedi para eles me mandarem por e-mail para ficar tudo certinho. Então, eu tenho o valor pago e depois eu vou entrar em contato com eles para ver um novo pacote. Ou quem sabe mudar de escola, ver uma escola mais barata. O que eu acho difícil, porque essa que eu ia, que é a Club Class, é bem barata. Então, assim, para ver outras datas e tal, não sei. Não sei como que vai estar final de maio, o mundo, não sei como que vai estar em agosto, setembro, mas eu quero fazer o intercâmbio, eu vou fazer. Agora é assim, me controlar para não gastar o dinheiro que eu levaria para o intercâmbio, né? Então eu compartilhei toda essa questão lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, né, segue lá o Lari de Lua, porque acaba que a gente acaba tendo uma proximidade aí maior. Deixem sugestões de vídeos aqui para eu gravar e para pensar num conteúdo legal para ir passando para vocês aí nessa fase que não vai ter vlogs, né? Vamos evitar, né, todo mundo ficar saindo sem necessidade e contaminando outras pessoas, porque às vezes o vírus não vai ser forte para mim, mas eu posso passar para uma outra pessoa que está em grupo de risco aí, que tem tem outras doenças, né, pré-existentes. Então, assim, vamos evitar, quem puder ficar em casa fique, né, vamos pensar no coletivo, vamos pensar no outro. Tchau!